cada material ele demanda um processo diferente. E aí eu tenho a oportunidade de viver essas várias vidas, né? Uhum. Assim, uma coisa é você estar trabalhando no estúdio, trabalhando, fazendo parcerias com cientistas, né, com a indústria, tentando aprender coisas diferentes. E a outra coisa, assim, você tem que também... O material essencial, genérico, para qualquer produção artística é experiência, é vida. Se eu ficar no meu estúdio o dia inteiro, eu tenho ficado muito, eu tenho que sair mais, sabe? Essa pandemia me deixou meio preguiçoso. Se você fica no estúdio o tempo inteiro lendo, vendo coisa na internet, né? A internet Isso também porque preguiçou. é falso, sabe? Você tem que sentir o calor, o frio, os cheiros das coisas. Então, você não sai, não vê. Eu acho que isso é muito daninho, faz mal para o artista. Eu vi né? uma entrevista sua, acho um pouco antes do Summit, faz uns 3 meses talvez, que você falava que durante a pandemia, aproveitando que você falou sobre isso, que em 2000 e... Que ano foi a pandemia, 2020, gente, sabe? 2021. 2021 foi a pandemia, né? Uhum. Que esse 1 ano e meio, 2 anos ali, você ficou, pela primeira vez, depois de quase 30 anos, você teve que ficar em casa, assim, porque antes disso, teve ano que você ficou 14 dias em casa. Eu lembro desse número. Não, teve um dia que você ficava ficou... pouquíssimo. O máximo que eu ficava é 2 semanas. E aí você tinha um mundo, né, de inspiração e tudo mais, e agora você você teve que aceitar o mundo pelas telas que te eram impostas, né, assim, computador, celular, televisão, pela visão de outra pessoa, pela visão né? de outra. Eu fiquei pensando assim, se isso interferiu no teu trabalho recente, ou o teu repertório anterior ainda tinha lenha para queimar. Imagino que sim, mas até a pergunta é um pouco mais assim, vai vir alguma coisa atrelada a essa coisa tela que tem uma tela que tem uma... Cara. Eu comecei a fazer obras nesse momento, parece birra, né? Eu comecei a fazer obras que elas são fotos, embora sejam fotografias, elas são tridimensionais, elas têm camadas de fotografia de uma forma que você não consegue reproduzir. Então, assim, se eu mostrar uma foto no celular para você, você não está vendo o que é, porque você tem que se mexer na frente da obra para poder ver como ela funciona. A ambiguidade dessas imagens, ela depende da presença física do espectador. Então, não é cinema, é teatro. Entendeu? Você tem que estar lá. E é engraçado você fazer isso durante a pandemia, fazer cada vez mais coisas que você precisa, que são irreprodutíveis. Eu fiz um livro, o livro tem que ter QR Code com videozinho para você fazer assim. Mas é o máximo que eu consigo para poder exemplificar qual é a experiência que o espectador tem quando ela está em frente a essa obra. Mas você fazer arte que não dá para ser reproduzida, no momento onde a vida entra dentro sabe, você começa a viver através de uma tela, parece assim, você no sentido contrário das coisas. Mas eu acho que assim, tem outros tipos de experiência também que você vai perdendo, né? Eu tenho família, né? E família é uma coisa que passa, né? Demanda a presença. E o tempo passa rápido, sabe? Assim, e você eu me tem... penitencio porque eu não consigo pegar meu filho no colégio às vezes, assim, sabe? Eu imagino essa... você descobre também, lógico, você mas... descobre o tempo que você perde também e as coisas incríveis que você tem, que acontecem nesses microcosmos de intimidade. Você tem mais tempo para ver essas coisas também. Aí essa coisa de viver vida, né? Durante a pandemia, eu comprei um barco. Você falou. Eu fiquei com medo de uma escuna, né? E reformei a escuna inteira. E daí você está vivendo... tirei o arraiz amador e comecei a ver cartas, mapas náuticos. Ler mapas náuticos. Ler mapas náuticos. Eu comecei a estudar mapa. E aí a coisa já está andando. Agora já tem um trabalho, por exemplo, eu estava há mais ou menos uns 5 anos, eu trabalho com uma ONG internacional, que o que nós fazemos eu sou o embaixador, né? Mas o que nós fazemos, a gente desenvolve centros de arte, né, em campos de refugiados. Como chama essa ONG? Chama Artolution, né? E nós fizemos um trabalho legal, a gente conseguiu criar um centro de arte no maior campo de refugiados da história da humanidade, que chama o Tupalong Balukali, que é em Bangladesh, que são a minoria Rohingya que foi,
E esse lugar é incrível, eu estive lá várias vezes. O que era uma floresta que tinha tigres de Bengala, os famosos, né? Hum. E elefantes, né? Em menos de um ano se transformou numa cidade com 900 mil pessoas. Uma cidade de cabanas, né? Elas são feitas de tendas de bambu e plástico, né? E é incrível, né? Parece uma cena infernal, mas graças à atuação Essa ONG. de instituições como a Oxfam, Cruz Vermelha, Unicef e o UNHCR, a Acnur, né? Uhum. A situação é controlada, mas assim, e essas pessoas estão ali. Eu trabalhei com lixo, né, com lixo extraordinário, a gente descobriu como as pessoas jogam lixo e acham que aquilo vai desaparecer, simplesmente vai estar jogando lixo Jogar num fora, né? Não, parece que está Fora. jogando num buraco negro, né? Que aquilo vai para uma outra dimensão, eles não vão ver nunca mais. Não é bem isso. A gente está fazendo a mesma coisa agora com gente, para você ver o nível de falta de empatia, de crueldade ao qual nós chegamos, né? Existem esses depósitos de lixo humano, pessoas que não produzem, não consomem, eles têm eles são um ônus, eles não são politicamente, eles não têm uma função, né? E essas pessoas são descartadas, né? Ou então elas fogem de conflitos que elas estão ali como vítimas, vão parar num outro lugar. Que a gente não dá para imaginar você não ter um lugar que você fala que é o seu. Deve ser, está falando de arquitetura, né? Deve ser uma das piores coisas que existe, porque as pessoas que eles chamam de stateless, né? As pessoas como os Rohingyas estão em Bangladesh e eles estão ali, eles não vão para lugar nenhum. Não tem uma condição política que permita que isso possa se desenvolver em outra coisa. Deixa eu te O fazer pessoal da Primavera Árabe, por exemplo, que está na Jordânia, né, que são os refugiados sírios, eles moram no pior, porque é tudo cercado de arame farpado. É uma espécie de presídio para uma pessoa que nunca cometeu crime nenhum. O trauma, e as pessoas estão ali há 10 anos, crianças nasceram, não tem escola, não tem trabalho, é uma subcondição de existência, né? E é traumática, e às vezes, principalmente para crianças, não é escravidão, porque você não tem trabalho. É pior, né? Quando você faz algo, você consegue colocar ali um pouco da sua experiência, você se ocupa. E no caso do Rohingya, como é uma situação traumática, crianças que viveram coisas muito horríveis, sabe? Tem criança que não fala, né? E através do trabalho do Max Frieder, que é o cara que criou isso, eu conheço ele há anos, né? Ele é fantástico. E através do trabalho dele, eu já vi criança que não fala em 2 dias começar a falar, porque tá mexendo com tinta, tá mexendo com a plasticidade. E é um trabalho que é reconhecido pela Cruz Vermelha, pela Unicef. A gente trabalha com a Acnur. E é muito legal, cara. Assim, e eu não lembro que você poder estar nesses lugares também, tá falando de experiência, né? Quando você vê a experiência humana reduzida a esse mínimo, né, que você agora com a guerra na Ucrânia, o World Food Program ele está racionando essa ração. Precisa você comer todo dia a mesma coisa, que tem o mesmo gosto, sabe? E realmente difícil imaginar isso, né? E aí você para também de reclamar, sabe? Começa a agradecer a tudo que você tem e tentar utilizar parte do seu tempo, uma parte significante do seu tempo, sabe, para quem não tem o que você tem, sabe? Acho que a gente tem que aprender a compartilhar um pouco.